Imagina a seguinte cena. Investem milhões de reais comprando aquelas lousas interativas gigantes de resolução 4K, tablets super rápidos e um monte de licença de inteligência artificial para equipar uma escola inteira. O pacote completo da modernidade, né? Exato. Quem olha de fora tem certeza absoluta que o ensino ali dentro deve ser algo saído de um filme de ficção científica. Mas, quando a gente vai medir o que realmente fica retido na cabeça de quem estuda ali, A realidade bate na porta. bate forte. Os níveis de aprendizado são estatisticamente idênticos aos de uma sala de aula lá de 1995. Aquela equipada só com giz e um quadro verde, sabe? Pois é um choque de realidade. E hoje o nosso mergulho profundo nas fontes é exatamente sobre isso. O material que guia a nossa análise se concentra nesse conceito de acessório cosmético na sala de aula. Um termo excelente, diga-se de passagem. Muito bom mesmo. A nossa missão aqui hoje é desvendar o mecanismo por trás dessa grande ilusão da tecnologia na educação. A gente precisa entender por que encher um ambiente de telas não injeta conhecimento no cérebro de ninguém, né? E, principalmente, descobrir o que realmente significa verdadeira inovação no processo de aprendizado. Certo? Vamos desvendar isso. Vamos lá. Porque para quem busca entender como adquirir conhecimento real, seja na escola, na vida acadêmica ou até no desenvolvimento profissional contínuo, a forma como interagimos com a informação é tudo o que importa. Com certeza. E a premissa fundamental que a gente precisa estabelecer para desconstruir essa ilusão é entender bem a diferença entre o formato e a cognição. O formato do conteúdo versus o que a cabeça faz com ele. Isso. A tecnologia atual, dentro do ambiente educacional, ela tem funcionado quase que exclusivamente como uma roupagem esteticamente agradável, sabe? Tipo uma maquiagem mesmo. Exato. Uma roupa nova para comportamentos pedagógicos que já estavam totalmente ultrapassados no século passado. O conceito do uso cosmético que o material traz define bem esse ato de trazer uma ferramenta para o ambiente físico só com o intuito de sinalizar a modernidade. Fica parecendo que a escola é super inovadora. Nossa, sim, o ambiente ganha aqueles ares de vanguarda tecnológica, mas a engrenagem principal daquele ecossistema, que é a mente de quem está aprendendo, continua operando em estado de total passividade. Ou seja, o problema central não é a tela em si, né? É a ausência de uma arquitetura que force a interação cognitiva, porque apenas trocar o papel por uma tela luminosa não cria o que a psicologia cognitiva chama de dificuldade desejável, as conexões. E realmente aprender, isso exige atrito, exige um certo esforço. Não tem atalho, né? Não tem. Ter um tablet lotado de PDFs coloridos e dinâmicos é como sentar na frente de um banquete maravilhoso. A simples presença da comida ali na mesa não garante a absorção de nutrientes. O corpo precisa mastigar, processar, digerir a comida. Adorei a analogia. E mentalmente é a mesma coisa. O uso cosmético da tecnologia oferece esse banquete digital, mas não exige que ocorra essa mastigação intelectual. Perfeito. O aluno recebe a mesmíssima informação que o professor escreveria no quadro, só que agora é projetada na parede por um datashow caríssimo. E a tarefa continua sendo apenas copiar aquilo de forma mecânica. O que é fascinante aqui é que a diferença entre a tela e o papel é basicamente zero quando a proposta pedagógica é a mesma. O foco precisa estar no que a pessoa faz com o conhecimento. Ela questiona aquilo, ela cria algo a partir dali, ou ela só copia. E me parece que a fluidez dessa tecnologia muitas vezes atua contra esse atrito necessário, né? Muito. Quando o estudante preenche um formulário digital num tablet exatamente da mesma maneira que ele faria numa folha de Xerox lá na década de 80... A embalagem é outra, mas a ausência de desafio é igual. É como comprar tênis de corrida mais caro e tecnológico do mercado, cheio de amortecimento de ponta, mas continuar sentado no sofá o dia inteiro. Nossa, o exemplo perfeito. O tênis é ótimo, claro, mas ele não corre sozinho. Se a ação principal ali é só receber e reproduzir a informação, a tecnologia não passa de um adorno caro e ainda traz o agravante da distração digital constante. As notificações, os aplicativos paralelos. Isso, acaba dividindo uma atenção que já era frágil para começar.
Bom, se essas ferramentas básicas, tipo um projetor ou um PDF interativo, já falham redondamente porque não exigem esse esforço cognitivo, a coisa fica ainda mais complicada quando a gente entra na ponta da lança da tecnologia atual. Se diz a inteligência artificial. Exatamente. Se com as ferramentas simples o cenário já é ruim, será que com a IA ele muda ou só piora? Porque se o PDF apenas transfere a informação sem atrito, o ChatGPT faz algo muito mais radical. Ele meio que terceiriza o ato de pensar. Totalmente. A IA deixa de ser uma ferramenta de expansão e vira um oráculo, né? Um oráculo que resolve o problema rápido e não deixa nenhum rastro de desenvolvimento mental no processo. E o que a gente observa na prática atual com esses modelos de linguagem é uma substituição perigosa mesmo. Muitos estudantes não estão usando a IA para debater ideias ou gerar contrapontos. Muito menos para organizar uma pesquisa complexa. Exato. A interação acaba se resumindo a inserir o comando da tarefa lá no prompt e copiar integralmente o texto gerado. Não tem uma triagem, ninguém checa a veracidade, não tem análise das nuances. A mente humana vira só uma ponte. Um intermediário físico para mover um bloco de texto do gerador para o avaliador. E o esvaziamento desse propósito atinge os dois lados do balcão, tá? Tem relatos concretos de professores que usam essa mesma inteligência artificial para gerar dezenas de slides de uma vez só ou criar avaliações padronizadas de um jeito totalmente automatizado. O humor é a etapa de pensar na aula. Pulam completamente. Eles não refletem se aquele conteúdo se alinha às necessidades cognitivas específicas daquela turma. Mas espera aí, eu preciso levantar um contraponto provocativo agora. Manda. Existe um outro fenômeno nesse ecossistema digital, que é a gamificação. Aquela coisa de dar pontos, medalhas. E aí eu te pergunto, qualquer engajamento, mesmo que seja só para ganhar uma medalhinha digital, não é melhor do que um aluno completamente entediado dormindo na carteira? Olha, o perigo dessa linha de raciocínio é justamente confundir condicionamento comportamental com o aprendizado estruturado. Como assim? A gamificação superficial, que é baseada puramente em dar recompensas vazias, ela aciona ciclos muito rápidos de dopamina no cérebro. O foco da pessoa se desloca completamente do objeto de estudo, seja matemática ou história, para a mecânica da recompensa. Ah, entendi. A pessoa quer zerar o jogo, não aprender a matéria. Exatamente. O aprendizado vira um obstáculo chato que precisa ser superado o mais rápido possível só para liberar o prêmio. O material até cita o efeito da superjustificação. Que é quando a recompensa externa mata a motivação interna, certo? Isso, destrói qualquer vontade intrínseca que a pessoa pudesse ter de entender o assunto. Uma gamificação profunda mesmo, ela usa a lógica dos jogos para criar narrativas, criar dilemas reais, exigir cooperação. Não só distribuir estrelinha dourada por clicar na alternativa certa. Pois é, dar estrelinha é adestramento, não é educação. Caramba, faz muito sentido. O que nos leva a um dado alarmante que o material traz sobre essa adoção, digamos, meio atabalhoada dessas ferramentas. As pesquisas mostram que aqui no Brasil, entre 50% e 56% dos professores já usam alguma forma de IA no trabalho. É um número alto. Muito alto. Mas o detalhe é que 64% desses mesmos professores relatam que não tem nenhuma base ou direcionamento pedagógico para fazer isso. E essa discrepância obriga a nossa análise a dar um passo atrás, né? A gente precisa sair um pouco da crítica estrita à tecnologia e olhar com mais empatia para quem está lá na linha de frente. Com certeza. Fica nítido que não é uma falha de caráter do professor. De forma alguma. As fontes revelam barreiras estruturais e até psicológicas muito profundas. Existe um medo legítimo dos educadores de que os alunos parem de pensar por si mesmos. E tem também o medo do desconhecido, o risco social de falhar na frente de 40 adolescentes. Imagina a pressão. A pessoa tenta aplicar uma dinâmica nova num aplicativo super moderno e aí a internet cai. O caos se instaura em segundos. E para um profissional que teve toda a sua identidade forjada naquela ideia de ser o transmissor inquestionável do conhecimento, não saber arrumar um problema técnico no meio da aula é uma exposição brutal. Ameaça a autoridade ali na hora. Essa resistência esbarra naquilo que chamam de rigidez didática, né?
O atrito emocional de pegar alguém que passou 20 anos só discursando e de repente falar para ela virar uma curadora de experiências, uma mediadora. É mudar a identidade profissional inteira da pessoa. E essa transição de transmissor para arquiteto de aprendizagem exige tempo. Um tempo de planejamento que na nossa realidade prática simplesmente não existe. O famoso trabalho invisível. Nossa, o peso da carga de trabalho invisível é esmagador. Planejar uma aula ativa, onde os alunos vão pesquisar, debater, chegar a conclusões, isso requer horas, criando roteiros e avaliações. Mas a realidade é que o professor dá aula em 3, 4 escolas diferentes só para pagar as contas. E aqui é onde fica realmente interessante. O nosso sistema educacional, ele espera que o professor haja como um inovador disruptivo do Vale do Silício. Mas dá para ele a estrutura de uma fábrica do século XIX. Exatamente. Tempo cronometrado, uma burocracia absurda, formulários intermináveis para preencher e zero tempo remunerado para planejar. E se conectarmos isso ao cenário maior, a consequência é óbvia. A tecnologia vai ser usada da forma mais rasa e rápida possível. O professor vai usar a IA para preencher a burocracia mais rápido e o data show só para projetar um texto, porque é a única coisa que cabe na rotina esmagadora dele. Exigir inovação profunda de pessoas exaustas é uma conta que não fecha de jeito nenhum. Não fecha. E, alargando ainda mais esse escopo para a realidade estrutural do Brasil, a desigualdade mostra o tamanho da hipocrisia desse discurso todo. O abismo sistêmico. Pois é, em instituições de elite, o pessoal está debatendo a ética de usar algoritmos para personalizar o ensino. Enquanto isso, em milhares de escolas públicas, especialmente rurais e periféricas, não tem nem saneamento básico funcionando direito. Quem dirá a internet banda larga ou computador que liga, né? Exato. Promover a digitalização massiva ignorando essa falta de infraestrutura é aprofundar o fosso da desigualdade. As políticas públicas tratam a inovação digital como uma panaceia, uma cura para todos os males. E a ironia suprema de tudo isso, talvez a maior de todas, está na forma como eles fazem a tal da formação continuada para ensinar essas tecnologias. Essa parte é trágica. É quase uma piada de mau gosto. As fontes mostram que eles pegam os professores, colocam num auditório, mandam sentar em fileiras e, de forma passiva, o professor fica 4 horas assistindo a uma palestra de PowerPoint sobre, veja bem, como aplicar metodologias ativas. Chega a ser cômico se não fosse triste. É uma contradição em termos. É o equivalente absoluto a tentar ensinar uma pessoa a nadar entregando para ela um manual de 400 páginas. Aí você manda a pessoa ler os capítulos todos em voz alta, sentadinha numa cadeira, e depois proíbe ela de entrar na água. Perfeito. Para ensinar de forma inovadora, o educador precisa vivenciar a inovação como aprendiz primeiro, né? Tem que entrar na água. Formar grupos, cometer erros de planejamento, testar. Se o treinamento não modela a atitude que se quer na sala de aula, vira só um cumprimento de burocracia. E isso gera muito cinismo nos professores. Um cinismo que, no fim das contas, se reflete no desperdício de dinheiro. Esse é o ponto culminante desse grande teatro educacional. Instituições gastando orçamentos milionários em lousas interativas que reagem ao toque, licenças europeias de software e tudo isso subutilizado. Mas gera umas fotos maravilhosas para o marketing, né? Ah, as campanhas ficam lindas. As famílias olham e pensam, nossa, meu filho está no século XXI. É a falsa sensação de inovação enganando a comunidade inteira. E desmotiva os alunos. A quebra de expectativa é o que gera a apatia profunda. O aluno chega achando que vai ser super dinâmico, mas vê que o projetor de última geração está só servindo de peso de papel luminoso. O ambiente fica ainda mais desinteressante. Então, o que tudo isso significa no final das contas? A grande revelação do material é muito clara sobre o papel do professor versus o da ferramenta, não é? É profundamente libertadora, na verdade. As metodologias ativas, aquela verdadeira fricção cognitiva que a gente falou lá no começo, elas não dependem de tecnologia digital. De jeito nenhum. Uma roda de cadeiras, onde os alunos debatem as causas de um problema complexo e propõem soluções. Sendo mediados por alguém com preparo, claro. Sim, esse evento é exponencialmente mais inovador e ativo
do que uma sala silenciosa com 30 tablets de ponta rodando um questionário múltipla escolha. O atrito das ideias, o erro, a correção da rota, isso é que constrói conhecimento denso. Isso levanta uma questão importante, porque realinha o eixo do que a gente chama de inovação. A tecnologia é maravilhosa, mas ela atua estritamente como um vetor. Ela potencializa boas práticas que já deveriam estar acontecendo. Mas não compensa um planejamento ruim. Nunca. Nenhuma máquina substitui a relação humana e a intencionalidade de quem está ensinando. Olhar atento do professor para perceber quando o aluno precisa de mais pressão intelectual ou de suporte emocional porque errou. Um algoritmo não faz isso. A mente humana é o fim de tudo, e a ferramenta vai ser sempre só o meio. Excelente. Para amarrar os pontos principais dessa nossa imersão de hoje. A mudança da embalagem visual, trocar papel por tela, não muda o pensamento de ninguém. A ferramenta é só um acessório vazio se não vier com a intenção brutal de criar, debater e colaborar de verdade. É o cérebro suando intelectualmente. Isso. Isso serve para quem está ouvindo a gente aplicar em qualquer área, tá? Num treinamento corporativo, nos estudos em casa, coletar um monte de aplicativo moderno e resumo feito por IA não encurta o caminho biológico para aprender algo complexo. O que importa é fazer boas perguntas e interagir de forma ativa com a informação. Fricção é o motor, não o inimigo. Exatamente. E para encerrar o nosso aprofundamento de hoje, eu queria deixar um pensamento final, quase um paradoxo para quem nos ouve pensar durante a semana. A gente passou esse tempo todo debatendo a forma correta de usar as telas a favor do aprendizado, certo? Certo. Mas, e se a maior inovação educacional do futuro, o verdadeiro salto que a gente tanto busca nos orçamentos bilionários, não for descobrir como colocar uma inteligência artificial em cada carteira? Olha só. E se a inovação for, na verdade, aprender a coragem de desconectar completamente as telas para reaprender a prestar atenção no ser humano que está sentado respirando do nosso lado? Fica a reflexão para explorar. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.